Olá, gente, tudo bem? Gente, quando acho que quem passou ou passa pelo que eu vou fazer, eu vou falar agora, vai entender. Gente, eu me separei acho que eu tava com 38 anos, 39 anos. Fiquei 10 anos, 9, 10 anos casada. Duas crianças, meu filho 10 anos, a minha menina 8. Gente, foi uma fase, foi um tempo muito difícil. O primeiro ano foi, assim, devastador. Eu já tinha construído ali uma vida, né? O começo do casamento foi muito difícil, situação financeira. A gente foi trabalhando, foi conseguindo e a gente estava numa situação financeira boa, né? E eu nunca imaginei, gente. A gente acho que pensa que as coisas acontecem na vida de todo mundo, menos na da gente, né? Uma coisa assim, eu nunca imaginei traição no meu casamento, né? Até porque, então, o pai dos meus filhos sempre se mostrou ser um marido carinhoso, um marido que gostava da esposa, né? Dos filhos. E, e quando eu descobri, gente, a traição, eu já quis separar logo, né? Não quis ficar junto, porque eu achava que eu não merecia aquilo ali, né? Aquela situação. Sempre trabalhando, ajudando ele. Eu, até quando nós casamos, ele era um cara, tipo da pessoa que, vamos falar assim, não tinha uma bicicleta para andar, né? E eu ajudei a construir o homem que ele se tornou há um tempo atrás. E, gente, e a questão hoje o assunto é criar filhos sozinhas. Meu Deus, eu achei que eu não ia dar conta, né? Assim, apesar de todo orgulho, né, eu quis ficar junto. E até então a gente tinha construído uma vida, a gente tinha lá uma casa que não era assim, era dele, da família, né? Mas foi uma casa assim que nós reformamos juntos. E gente, não foi fácil. Quando eu descobri, né, separei, fiquei com essas duas crianças sozinha. Meu Deus, eu achei assim, eu achava que eu não ia dar conta, gente. Eu chorava toda noite. Eu ficava me perguntando, meu Deus, por que isso, né? Por que isso foi acontecer comigo, com meus filhos, né? E eu achava, gente, que sem ele, sem o pai, né, eu não ia dar conta de criar os filhos sozinha. Todo dia eu saía, ia trabalhar e eu fui conseguindo também outros bicos, né? Porque eu trabalhei assim na área da contabilidade. E o tempo foi passando assim, eu fui conseguindo as coisas, nesse meio de tempo consegui montar uma empresa. Mas mesmo assim, gente, era uma dor tão grande que acho que eu demorei uns 15 anos para superar aquilo ali. E assim, o primeiro ano foi muito difícil, fui trabalhando, assim, nunca deixei faltar nada para meus filhos. Pode ter faltado para mim, mas para meus filhos eu não deixei faltar nada. Mas, gente, hoje assim eu entendo que eu não precisava ficar naquele desespero, né? Porque eu saía, gente, para trabalhar. Deus estava ali comigo, me protegendo meus filhos, né? Mas assim, era um medo assim tão grande, mas tão grande, que eu achava que eu não ia conseguir cuidar dos meus filhos. Mas, gente, eu consegui. Talvez assim, talvez não. Se eu tivesse um pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje, a minha vida assim não teria ter sido tão sofrida igual foi, né? Porque Deus estava ali comigo, cuidando de mim, dos meus filhos, né? Ele nunca fechou as portas para mim. E hoje eu entendo que Ele me tirou,
de um lugar que não era para estar, né? Eu ali trabalhando, ajudando a pessoa e a pessoa, né, ali sacaneando a mim e seus filhos. Mas a questão é, gente, foi sofrido. Eu achei que eu não ia conseguir. Era toda noite eu chorava, eu ficava me perguntando para Deus, por que Deus aquilo ali, né? Tinha construído uma família, né? A gente estava ficando bem financeiramente, mas por que todo aquilo? Por que aquela pessoa fez aquilo ali comigo, com meus filhos, né? Me fazer passar por tanta situação difícil. Começo, quem já criou filho sozinha, sabe, hoje eu não sei, mas antes era muito preconceito, né? Com mulher separada, achava que mulher separada, quantas vezes fui alugar a casa, aí a pessoa não acabava não alugando porque eu era mulher separada, não ia dar conta de cuidar dos filhos. E sempre aquela conversa, né, que você tinha que arrumar um outro homem para te ajudar com seus filhos, né? Mas, gente, eu consegui. Poderia ter sido menos sofrido se eu tivesse uma mentalidade que eu tenho hoje, né? Deus não desampara ninguém. Eu tinha muito pensamentos negativos, eu tinha muito medo de tudo e não tem necessidade disso aí, você entendeu? É segurar na mão de Deus e vamos embora, gente. Porque quando você deseja, quando você quer, a gente consegue. A gente só não pode se deixar levar, igual eu levei, assim, por muitos sentimentos negativos, de muito ódio, assim, no começo, que eu sentia pelo pai dos meus filhos. E isso, assim, acabou atrapalhando muito a minha vida. O medo, a falta de perdão, o orgulho, isso aí me atrapalhou demais, você entendeu? Nada me faltou, mas tudo poderia ter sido mais fácil para mim. No começo, o primeiro ano, nós passamos por muitas dificuldades, muitas privação das coisas, né? Mas depois as coisas foram se ajeitando. Aí já, muitos anos depois, eu construí uma empresa. E essa empresa acabou fechando também. Nesse tempo eu ainda nutria assim, muita raiva. Eu não conseguia perdoar essa pessoa, né? O pai dos meus filhos. E isso, gente, atrapalha muito a vida da gente. Hoje eu tenho consciência de que se eu tivesse os pensamentos que eu tenho hoje, que aquele peso da traição, aquilo ali não era meu, era dele, você entendeu? Então eu demorei muito para liberar essas coisas e isso só atrasou a minha vida. Então é assim, gente, Deus não desampara ninguém, né? Deus está sempre cuidando da gente. Ele está sempre ali nos dando a mão. Às vezes a gente não se dá conta disso aí. Então, é isso aí, gente. A gente deve mais confiar em Deus, perdoar, né? A gente estava